Ok, vamos terminar, talvez, mas estamos na sétima parte da semana de Daniel, sétima parte, glória a Deus. Então dizíamos que as 69 semanas enquadravam, não é? Na perfeição dos judeus voltar na sua terra, e que também haveria a era dos gentios enquadrada exatamente no final dos tempos, não é? Com as obras do nicolaísmo, a obra dos nicolaítas no tempo da igreja de Laodiceia. Isso implicava e dizia que estamos no fim. A Bíblia diz, não podemos ser meninos. William Branham disse, não vamos continuar a brincar, porque nós estamos no fim. Amém? Glória a Deus. E as 69 semanas, conforme se disse que se enquadra perfeitamente, então o afastamento dos judeus também se enquadrava perfeitamente. A era da igreja, na mesma forma, eram os sinais dos tempos. Os mensageiros, as estrelas, que têm pregado as suas mensagens. Amém? Os judeus a regressarem nos seus países, no seu país. Glória a Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A 70ª semana de Daniel. 7 anos que a igreja se tem ido. Glória a Deus. O Espírito Santo pôs isso na cabeça. William Branham tinha dito que o Espírito Santo estava a escrever por mim mesmo, pela minha caneta. Meu Deus, é forte. Então, nós depois disso vamos falar dos 7 selos. Vou ler a mensagem de Branham que fala dos 7 selos. Apocalipse 6:1, Apocalipse 19:21. Amém? Para ver que isso está aplicado à era dos gentios. Não tem nada a ver com os judeus. Não tem nada a ver. Mesmo através das histórias, através dos sinais dos tempos. Diz isso e implica que não temos nada a ver com isso. E que tem a ver com a consumação dos tempos para os gentios. Para a igreja dos gentios. Amém? A asseveração chocante. Glória a Deus. Depois William Branham ele começou a dar alguns retoques. Ele dizia que as pessoas precisavam descansar em Cristo. Amém? Porque ele dizia que não havia nenhuma folha de navalha no final da era da vinda de Cristo. Porque tudo tinha se cumprido. A mensagem da era pentecostal entrou para sacudir as pessoas. Novamente a bênção pentecostal. De volta ao mensageiro. Através da palavra exatamente. E isso tinha que se cumprir. Posto na hora em que estava nação contra nação. Fome, pestes. A fome é extrema. A verdadeira igreja se reduz. Centenas de milhões vão buscar a palavra de Deus. Não só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse, William Branham estava falando das profecias dele, que ele tinha profetizado, disse, o ditador que está a se levantar agora na Itália é Mussolini. Ele tomará o poder e irá à Etiópia e cairá sob as suas botas. Se cumpriu. Ele falou isso. William Branham tinha profetizado e se cumpriu. Amém? Glória a Deus. Jesus. Ele disse que Mussolini teria um fim vergonhoso. E também sucedeu. Profecias a se cumprirem. Ele disse, tem permitido mulheres a votar. É absolutamente uma desgraça sobre a nação. Mulher votar, quem é que vai lhe governar? William Branham disse que a mulher não deve votar. Tanto que um dia elas vão eleger um homem errado. As mulheres sendo a maioria e estando deturpadas fora da palavra, não devem votar, sendo minoria a maioria. É o que o profeta disse. Glória a Deus. Quarta profecia, ele disse que a ciência iria progredir de tal forma, depois da Terceira Guerra Mundial, e a guerra seria com a Alemanha, e construiriam um grande lugar de argamassa, de concreto,
e os americanos teriam uma horrível sova, conforme aconteceu. O Deus Todo-Poderoso, que falou isso a Brana, disse que os nazistas, independentemente de tudo, estariam a maltratar os americanos daquela maneira, diante daquela parede. Acho que aquilo é... como é que é? É fronteira, não sei. E ele diz que havia pessoas que depois testemunharam isso, que lá na linha de Sigrid, era uma linha de Sigrid aconteceu isso. Porém, ele tinha profetizado antes. E quando aconteceu o tumulto, muitos foram na igreja naquela época onde William Branham pregava e testemunharam que tudo o que ele disse aconteceu da mesma forma. A quinta profecia que ele deu, a ciência ia progredir de tal forma que faria um carro que não necessitaria de um guião, não ia necessitar de condutor. Os carros iriam andar sem condutor e seriam de forma do ovo. E na visão ele viu uma família americana viajar pela estrada numa larga avenida, a viajarem num carro de costas para o condutor. Eles pareciam que estivessem a jogar armas ou carta dentro do carro. E agora, mesmo naquela época, já tinha saído na revista mais tarde que esses carros seriam fabricados. Na época estava em elaboração, mais tarde, depois dele profetizar, nos nossos dias já é uma realidade. Os carros estão a ser dirigidos pela Google. Glória a Deus. Amém? E que esses carros também não iam se colidir. Haveria um magnetismo para os carros não colidirem. Assim como um ímã virado não colide com outro, os carros não iriam colidir uns com os outros. Amém? É profeta, é profeta. E ele predisse. Depois ele disse: e vi uma grande mulher a se levantar, bonita, formosa, de boa aparência, vestida em púrpura, que é as cores da católica real. E tinha um pequeno parênteses embaixo. Ela era uma grande dirigente nos Estados Unidos. Ele depois disse: talvez seria a igreja católica, mas ele não tinha certeza, só sabia que era uma mulher. Eu não sabia, ele disse, eu não sabia quem era, mas eu sabia que era a igreja, só sabia que era uma mulher e que tinha muita força e exercia muito poder. Por quê? Porque a igreja católica, os Estados Unidos da América é uma nação da mulher. A nação da mulher é o número 13 da profecia de Apocalipse. Tem 13 listas. Na bandeira dos Estados Unidos tem 13 estrelas. Ela começou com 13 colônias. Ela é dominada por 13 famílias, os Bilderbergs. Tudo 13. Aparece também no capítulo 13 de Apocalipse. É o número 13. É a nação da mulher. Glória a Deus. E depois eles diziam que os tribunais do divórcio da América produziam mais divórcios pelas mulheres americanas do que o resto de todas as nações a nível mundial. A moral lá nos Estados Unidos era mais baixa e os divórcios mais do que na França e na Itália, onde a prostituição das mulheres nos Estados Unidos era na própria rua. E ele dizia que as americanas são prostitutas, são todas prostitutas. Dizia que as mulheres dele casadas tratavam de viver com vários homens e vários homens casados tentavam viver com outras mulheres também. E que nas nações onde há poligamia é milhares de vezes melhor do que lá nos Estados Unidos. O profeta falou. Depois ele falou algo que me intrigou muito. Dizia assim: para mostrar quão degradados estamos, eu tenho um recorte de jornal onde mostra que quando nossos moços americanos saíram para além do mar, nessa última guerra, creio que foi ao redor de 70%, foi 3 de cada 4 dos que saíram para irem à guerra, para além do mar, estavam divorciados por suas mulheres antes que regressassem. Eles foram, antes que regressassem já estavam divorciados. E grandes titulares diziam que tem passado com a moral do nosso povo americano. Faziam essa pergunta, porém,
A resposta estava nas mulheres. E ele disse: todos vocês viram que têm passado a moral das mulheres americanas, assim será também no mundo inteiro, porque tudo começa nos Estados Unidos e depois desse até aqui. E que era uma nação da mulher, e que eles vão fazer uma deusa em forma de mulher. William Branham profetizou nos dias dele. Nos nossos dias nós já vimos isso. A Mulher Maravilha, vestida como super-homem, toda com a perna aberta, a cueca assim bem cheia. É a mulher, ela está assim, toda bonita, com o cabelo bem arranjado. É a deusa dos Estados Unidos, a Mulher Maravilha. Se vocês notarem, isso se cumpriu nos nossos dias. Depois ele disse que olhou e voltou e viu os Estados Unidos arderem como forno. As pedras voavam, estava a arder um montão de fogo e troncos. Incendiou em fogo. Ele olhou tão longe que não podia ver o arrebentamento. Então a visão lhe deixou. Glória a Deus. O profeta já não viu mais nada. A 70ª semana de Daniel. Depois teria que se entrar nos 7 selos. O cavaleiro sobre o cavalo branco. Os 144.000. Glória a Deus. Oh Jesus. Oh Jesus, o derramamento das taças, os ais, os 3 espíritos imundos como rãs, tudo isso teria que ser revelado nos últimos dias. Tudo isso. Os 3 profetas, 2 profetas que se levantam lá no Médio Oriente, o próprio Armagedon. Deus começa a falar em si mesmo. Glória a Deus. Os profetas que serão feridos na terra, que pregam no nome de Jesus Cristo, batizado da mesma forma que os apóstolos batizaram, não da forma das obras do nicolaísmo, Pai, Filho e Espírito Santo, não, batizado da mesma forma original, como eles batizaram. Amém? Porém, nos nossos dias, a confederação das igrejas se move até o ponto de terem um poder tremendo, das suas ouvirem, tal como foi com os profetas de antigamente. E todos farão uma organização, uma só. Será abominação, o romanismo, espalhada pelo mundo inteiro. A mãe prostituta, a antiga que se senta sobre a besta, com veste de escarlate. Escarlate é vermelho puro. As 7 cabeças e 10 chifres. Ela tinha uma taça na mão. A imundícia, a abominação, a doutrina que ela deu nas pessoas, o nicolaísmo que hoje as igrejas usam. Deus te ama, Deus é bom, não se preocupa, estamos todos bem, não se preocupa, Deus é bom, chega em casa, dobra o teu joelho e ora. Na igreja católica era assim, você podia pecar, domingo vem só confessar. E as igrejas também fazem isso, de uma forma diferente, mas a mesma coisa, porque são filhas da prostituta. Depois William Branham dizia que ele não tinha nada contra a Alemanha, que era apenas o nazismo. Ele não estava também contra a Itália, porque era só o fascismo. E ele fez uma predição, William Branham, uma pequena predição. E muitos, naquela época, depois testemunharam. Ele disse que haveria 3 grandes ismos, tratando de dominar o mundo: o fascismo, o nazismo e o comunismo. E o nazismo e o fascismo iam se reduzir até o ponto de chegar só no comunismo. William Branham profetizou isso e aconteceu. Amém? Amém? E que também tínhamos que prestar atenção na Rússia. A Rússia terminará com o comunismo. Tudo ficará reduzido ao catolicismo. Glória a Deus. O catolicismo irá predominar nos tempos do fim. Os 3 profetas, nos 3 anos e meio de Apocalipse 11:3, as 2 testemunhas, eles profetizarão 3 anos e meio, serão mortos nas ruas juntamente no meio da 70ª semana. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Deus esteja com meus irmãos. Conforme disse, era o 7º capítulo que estava a falar disso. E nesse 7º capítulo também tinha que acabar, porque não dá para continuar.
O tema também termina aqui, não vou mais distante, termina mesmo aqui, tá bom assim. Vamos falar de outros temas. Glória a Deus. Amém? Retomar a mensagem. De novo no nosso Pai Grande. Paulo ensinou do novo batismo com aquele que ele batizou. Ele viu pessoas a serem batizadas de outro modo e lhes disse que voltassem a se batizar. Paulo, naquela época, ele dizia: como é que foste batizado? Eu não sei, fui batizado no nome de João. Não, não pode. Te batiza em nome de Jesus Cristo. Mas nos nossos dias, as pessoas já nem choram, as pessoas já nem lamentam mais. Estão a batizar no outro nome. Não estão a batizar como a Bíblia mandou batizar. Estão a fazer tudo ao contrário, não lhes pesa no coração. Não estão nem aí, porque eles não têm o Espírito de Deus. Eles pensam que têm o Espírito de Deus. Eles não têm o Espírito de Deus. Eles estão enganados. Estão enganados. Estão enganando as pessoas. E as pessoas estão andando num caminho errado. Estão a pensar que estão a adorar a Deus. Não estão. As pessoas estão a adorar o Satanás. Se outro anjo viesse e pregasse outra coisa, seria maldição. E muita gente está amaldiçoada. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe.